Salve, família vascaína! Você entende que seu clube tá uma merda? Você entende que a estreia do Campeonato Brasileiro da Série B foi patética quando você vê a repercussão da imprensa, tanto aqui no Brasil quanto a imprensa colombiana? Porque a imprensa colombiana destacou isso aqui, né? Mostrar a imagem aí pra vocês, o zagueiro Quinteiros ali empurrando o Pablo Diogo, que o Pablo Diogo tava ali escutando as instruções do Zé Ricardo, como se fosse adiantar alguma coisa, né? Porque realmente o Vasco tem um time limitadíssimo e um treinador que tá perdido. Quando você vê também o Casagrande, através da sua coluna no GE, criticar muito o comportamento do Nenê. Ou um jornalista também que fala aí que é um erro do torcedor vascaíno escolher o Zé Ricardo como vilão. Ou seja, você não vê nenhum destaque positivo. Realmente o Vasco é uma tragédia, fora e dentro de campo. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, mas se você é novo aqui, meu nome é Thiago, te pedir aquela moral de se inscrever aqui no canal Vasco em Família, se inscreve também no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, deixa aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E é isso, né? A gente esperava aí ver um Vasco diferente depois de ficar aí 21 dias treinando, se aprimorando, e aí chega na sexta-feira, não tem absolutamente nada. A gente só pode destacar aí realmente a festa da torcida, que foi linda. Mas dentro de campo, o Vasco totalmente perdido, apático, ridículo, né? Use aí o adjetivo que você quiser. Foi triste de ver o Vasco em campo. E aí a gente vê aí o fim da rodada, né, da Série B, o Vasco ficando na 7ª colocação. Claro que teve aí 4 clubes que não jogaram, que foi aí o CRB, CSA, Criciúma e o Novo Horizontino. Não deu pra gente acompanhar aí o CRB em campo, né, que é treinado pelo Marcelo Cabo, pra gente trazer aí algumas situações, alguns destaques do CRB, então a gente só vai poder acompanhar aí na partida de sábado que o Vasco enfrenta o CRB. Espero eu com uma situação aí bem melhor do que atuou contra o Vila Nova. Se o Zé Ricardo for continuar, a gente espera uma mudança total no time do Vasco. A gente espera ver isso no sábado. Agora vamos trazer aí essa repercussão negativa e eu vou trazer aqui a coluna do GE, né, escrita aí pelo Casagrande, que fez duras críticas ao Nenê. E sem sombra de dúvida foi um comportamento realmente que o Nenê, como capitão, como jogador experiente, não pode ter, principalmente numa estreia de Campeonato Brasileiro, onde você tem que ter uma união, que o time do Vasco já é bem limitado e esse tipo de situação perante ao grupo não pode pegar legal. Então vamos aqui para matéria do Casagrande. Ele coloca aí alguns destaques negativos e aí cita o Nenê. Tá aqui, ó. Outro destaque negativo, mas não surpreendente, foi o Nenê do Vasco, que se comportou como um nenê. Foi substituído e não gostou, até aí tudo normal, mas jogou a braçadeira de capitão como uma criança birrenta, mimada, que tudo tem que ser favorável a ele, senão faz biquinho e joga as coisas no chão. Um cara com 39 anos e continua tumultuando o ambiente. Fez isso no São Paulo, sendo um dos responsáveis pela demissão do treinador Diego Aguirre. Ninguém me falou, e também não é achismo. Fiz diversos jogos e chamei a atenção para o seu comportamento, logo que começou a se comportar como um nenê. Foi substituído contra o Cruzeiro no Mineirão, na saída não cumprimentou o treinador e fez questão de mostrar toda a sua insatisfação no banco com um bico enorme, sabendo que uma das câmeras da Globo iria fechar nele. Tentou assim colocar o torcedor são paulino contra o treinador, se fazendo de vítima. Depois foi pior, quando o time fazia gols e o jogador ia na direção do banco para comemorar com os reservas, e o treinador ele corria na direção de quem fez o gol e afastava o Diego Aguirre para parecer que os jogadores estavam contra ele. Não estou inventando, é só entrar no YouTube e procurar essa imagem que citei. Com esse comportamento, já na primeira rodada, o histórico do time da Colina não vai a lugar algum. É só o início do campeonato, mas o treinador Zé Ricardo precisa colocar a casa em ordem para o Nenê não colaborar com a sua queda. Precisa mostrar quem manda e seguramente não é o Nenê. Tá aí, família vascaína, duras críticas aí do Casagrande.
Eu também acho que foi um comportamento que não é legal, porque não só pelo treinador, pela questão do treinador, já que o torcedor realmente está colocando o Zé Ricardo aí como um dos principais culpados, mas também pelos jogadores que ali estão. Entrou um jogador no lugar dele, e aquele tipo de comportamento também pega mal. Se eu tô entrando no lugar do Nenê, eu fico puto, cara. Eu fico puto, porra, tu não tá jogando porra nenhuma, eu não posso entrar aqui pra tentar alguma coisa diferente. Então, não só com o treinador, mas com o ambiente do grupo ali, dos jogadores, isso pode pegar muito mal. E um jogador de 40 anos realmente foi uma atitude muito ruim. E pega mal sim pro treinador, né? O jogador que a gente tem aí como referência técnica, infelizmente, na minha visão, com todo o respeito ao Nenê, é um bom jogador, mas 40 anos, você ter esse jogador como referência técnica, você vê realmente que seu time tá mal montado. Isso pega mal pro Zé Ricardo, já que a gente viu uma informação aí dos passadores de pano lá do Atenção Vascaíno, que só uma pessoa segura o Zé Ricardo no Vasco hoje e se chama Jorge Salgado. O resto aí da cúpula vascaína entende que o Zé Ricardo tem que ser demitido, não só ele, também como o Carlos Brasil. Acho que é melhor demitir agora, trazer um outro profissional, já que está no início da competição. Mas aí você entende o seguinte, Jorge Salgado, ele nunca foi presidente do Vasco, ele não deveria estar ali. O cara não tem perfil disso, ele não tem competência alguma, porque ele não vai tomar atitude nenhuma nesse momento, porque o que ele quer é a venda do futebol do Vasco para 777. Como a matéria do Globo Esporte que eu trouxe no vídeo de mais cedo destacou, ele quer transferir responsabilidade, né, para a SAF, porque ele é incapaz de administrar o Vasco sozinho. E como a matéria diz, fez diversas promessas. Segundo ele tinha soluções para o Vasco e não tem. Você vê como o clube está. A única solução que o Salgado tem, a única responsabilidade que ele quer é de entregar o futebol do Vasco na mão aí da 777. E aí, família vascaína, eu trago aqui também a opinião do jornalista Gilmar Ferreira em relação aos torcedores do Vasco colocarem o Zé Ricardo como principal vilão. Vou botar na tela aí para vocês a opinião dele, ó. São Januário tomado por torcedores ansiosos pela estreia do Vasco na Série B. Mas o empate em 1-1 com o Vila Nova esfriou a euforia. Pior, escolheu-se Zé Ricardo como vilão, não pelo tropeço, creio, mas pela ausência de um sistema afinado entre realidade e expectativa. Foram justas as queixas quanto à falta de padrão e pertinentes as críticas os jogadores como Bruno Nazário e Everton. O Vasco não teve saída de bola, abusou de passes longos na ligação com o ataque, não se impôs e tampouco foi reativo. Ou seja, exatamente como em 2021. Família vascaína, eu concordo plenamente com a opinião aqui do Gilmar Ferreira. Eu acho que colocar o Zé Ricardo como principal vilão é um erro. Eu também acho que ele é um treinador fraco, mas ano passado foi exatamente o mesmo cenário. 3 treinadores passaram pelo Vasco, né, e não conseguiram dar jeito. Então você pega aí, nesse período, 4 treinadores. Zé Ricardo, Lisca, Cabo e Fernando Diniz. Qual é a coincidência disso tudo? Salgado. Quem monta esses times péssimos, que esses 4 treinadores limitados, tudo bem? Mas quem monta esses times? Salgado. Então o principal vilão não pode ser o Zé Ricardo. Tem que ser o Salgado, que mais uma vez não tem capacidade de tomar as rédeas do Vasco da Gama, porque quer vender o clube. Exatamente, está ansioso aí para o dia 30 de abril, para essa votação. Hoje ele não vai demitir o Zé Ricardo, é por isso. Porque ele quer transferir a responsabilidade do futebol do Vasco para a SAF. E aí, de alguma maneira, passar a mensagem para o torcedor que está entregando algum legado para o Vasco da Gama. É o pior presidente da história do Vasco. Os resultados mostram isso. Mas como o Gilmar Ferreira falou aqui, colocar o Zé Ricardo como principal vilão para o torcedor vascaíno, cara, eu acho pequeno. O principal culpado, o principal vilão do que o Vasco está passando nesse momento não é quem bota Bruno Nazário ou Everton ou que bota, sei lá aí, fala outro jogador, Edmar, é quem contrata. Esse é o principal vilão. Porque ano passado cometeu esses erros e esse ano novamente monta um elenco limitadíssimo. Como eu falei aqui num vídeo de pós-jogo, eu não vejo diferença nenhuma do elenco do Vasco para o do Vila Nova. Não vi diferença nenhuma. Técnica. Diferença técnica. Porra, e aí não pode. O Vasco não pode ter jogadores com a mesma condição técnica do Vila Nova, com todo o respeito. Não dá, família vascaína. Então o principal vilão dessa história, eu acho que não é quem escala, quem faz as escolhas e quem contrata. Essa, pelo menos, é a minha visão. Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto.
e é muito bom ser Vasco.